Em análises Opa! com ele. Já chegou? Opa! Na Band News FM. Aí vem Denilson. Denilson neles. Oferecimento esportesbet.io. Aqui dá mais green. Vem pra Io. E Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Vamos pedir pra dona Latife fazer um bonequinho do Denilson também, Eneg? Opa! Ela vai adorar. Denilcinho. Ela vai adorar. Minha mãe que fez o bonequinho do Denilson. Ah, o solteiro foi sua mãe que fez? Boa tarde. Foi, a dona foi Latife lá. fez. Ah, que legal. Fazer Que legal. pro Denilson também. Vamos encomendar. Diz uma coisa pra Fala, mim, eu não Eneg. gritei. Denilson Neles com o Denilson Show, mas eu quero saber de você o seguinte. Fala. Tem prazer maior do que fazer gol de bicicleta ou qualquer gol vale? Sei lá, você tá batendo uma falta, você chuta do meio de campo, ou então você pega um gol de placa, faz o gol olímpico. Existe o gol, você já fez todos os gols, você sabe. Qual é o gol Obrigado, que dá mais Eneg. prazer? Não, qual é o gol que dá mais prazer? Aquele que entra na rede, pouco importa. Como é que é isso? Boa tarde, Eneg. Boa tarde, Débora, Boa ouvinte tarde. Band News FM. Como eu fui um jogador que fez poucos gols, que marcou poucos gols, os poucos gols que eu tenho são gols bonitos, por sinal. Veio na minha cabeça aqui agora, por exemplo, um gol que eu fiz no Morumbi contra o Rio Branco, saindo do meio de campo, driblando todo mundo, fiz um gol. Teve um gol que eu fiz de perna direita contra o Santos lá na Vila Belmiro, que também foi um belíssimo gol. Teve um outro belo gol que eu fiz, que foi contra... Foi no Canindé, acho que foi o jogo. Foi contra o São José, enfim, Novo Horizontino. Contra o Novo Horizontino, que eu também fiz um golaço de perna esquerda, cortando pra dentro, chapando lá no ângulo. Eu tenho poucos gols na minha carreira, mas tenho bonitos gols. Tem um gol, por exemplo, que roda direto nas redes sociais, de repente eu apareço na rede social fazendo esse gol contra o Villarreal, o goleiro era o Reina. Goleiro já experiente pelo Campeonato Espanhol, eu jogando pelo Betis, fiz 2 gols nesse jogo. Eu tenho poucos gols, mas pro torcedor e também pro jogador, o gol é o gol, e não importa. Agora, quando é do jeito que o Caleri fez ontem, e que decretou a vitória do São Paulo, pra alegria do Eneg, um gol de bicicleta, um jogo... Cara, eu não tenho, enfim, feito muitas críticas positivas ao São Paulo, ao jogo do São Paulo, principalmente quando joga com um time que não se expõe tanto. E o Água Santa também não se expôs tanto, então o São Paulo tá com uma certa dificuldade nessa criação. E por coincidência ou não, o Caleri tem tido a mesma leitura do que eu tenho falado aqui já alguns jogos, principalmente depois do jogo contra a Inter de Limeira no Morumbi. O Caleri terminou o jogo como protagonista, obviamente, pelo belíssimo gol que ele fez, que foi o gol da vitória do São Paulo, que coloca o São Paulo aí na líder do grupo, né? E que dá uma tranquilidade, obviamente, pro Rogério Ceni continuar trabalhando, fazendo o rodízio. O Rogério Ceni vem fazendo esse rodízio para tentar diminuir o número de lesões dos jogadores e principalmente entrar aí num campeonato brasileiro com o time mais inteiro, mais cascudão e tal, para fazer um campeonato brasileiro, enfim, à altura, né? Porque se a gente pensar que o campeonato brasileiro passado, São Paulo lutou praticamente para não cair o campeonato inteiro. Então acho que o Rogério Ceni tá se preocupando muito com isso e tem colocado ontem, por exemplo, o Moreira jogou, o Juan jogou, os jogadores mais jovens atuaram. Me falaram, mas será que ele colocou jovens por causa do horário do jogo, 3 horas da tarde, segunda-feira, um calor danado? Não, eu não acho que foi por isso. Eu acho que foi justamente esse rodízio para tentar diminuir o número de lesões. O certo é que o São Paulo, mais uma vez, não conseguiu fazer um jogo para encher os olhos. E aí sim, nesse caso, a gente pode também colocar um pouco da culpa nesse calor, no campo ruim do Água Santa, um calor infernal, então tem um desgaste muito grande para os jogadores do Água Santa e também do São Paulo, mas o mais importante foi que o São Paulo conseguiu na reta final ali um gol do Caleri, um belíssimo gol de bicicleta. Eu até comentei ali agora no jogo aberto, naquele tipo de jogada, eu pensaria em dominar e tocar pro cara da intermediária de frente pro gol, porque o Caleri tava de costas pro gol. Mas só o jogador que tem esse pensamento de fazer o gol, que é o centroavante, que é o cara que tá toda hora dentro da área e que muitas vezes define assim numa jogada. Só pra citar um exemplo, o Cano é dessa forma. O Cano é um jogador que define rapidamente a jogada, ex-jogador do Vasco e atual jogador do Fluminense. Por que eu tenho falado do Fluminense? Porque o Fluminense entra em campo jogando a vida na Libertadores. Acho que é o jogo mais importante do Fluminense até esse momento na temporada. O Fluminense que vem de 9 vitórias consecutivas. Já há muito tempo o Fluminense não vivia um momento tão interessante como vem vivendo agora. Joga contra o Milionários, que mesmo com jogador a menos,
no primeiro jogo, o Fluminense venceu por 2-1, mas mesmo com o Sousa foi expulso, e aí a partir daí, aos olhos de quem estava assistindo o jogo, falou, poxa, agora o Fluminense vai deitar, um jogador a menos, o Fluminense com 11 jogadores em campo, e não foi isso que aconteceu. Mesmo com um jogador a menos, o Fluminense sofreu para vencer o jogo fora de casa, e agora enfrenta em São Januário, porque o Maracanã tá trocando um gramado, agora vai ser uma grama meio que sintética, muito parecido com o que tem aqui o Allianz Parque, com o que tem a Arena da Baixada, com o Atlético Paranaense, até pela quantidade de jogos no Maracanã, eles mudaram ali, gastaram um pouco mais de 3 milhões e quase 4 milhões para arrumar esse campo artificial por causa da quantidade de jogos, então a gente vai ter um gramado em condições para a qualidade, principalmente do Flamengo, que joga bastante ali. Então o jogo vai ser em São Januário, um jogo importante para o Fluminense, e tem a entrada do Cano como titular, que vem correndo por fora. O Abel já demonstrou e já falou e já elogiou o Cano nas entrevistas, até porque o Fred teve uma lesão muscular que vai demorar um tempinho para ele se recuperar, mas felizmente o Fluminense está num bom momento e vai entrar com o Cano. Pode ser que o Calegari entre ali como um lateral, ele tem jogado com 3 zagueiros, né? O Felipe Melo fazendo esse terceiro homem ali no sistema defensivo. Então o Fluminense chega num ótimo momento, num excelente momento, com essa vantagem da vitória que conseguiu no primeiro jogo. O empate, o Fluminense consegue avançar, uma derrota por um gol de diferença, prorrogação e penalidades, então tudo indica que o Fluminense vai conseguir vai avançar e vai conseguir jogar a Libertadores, que eu acho que é o grande desejo aí, não só do Abel, mas principalmente do torcedor. Dito isso, meu Deus, eu falei bastante, eu tô conseguindo respirar, gente. Caramba, velho. Você tá treinando pra ser narrador? Tava falando muito rápido, vai mais devagar, né? Eu tô ofegante, cara. Nosso novo narrador, ó. Próxima transmissão, Denilson nos comentários? Eu não quero tomar tanto tempo de vocês, né? O partida. mundo tem tanta coisa no mundo, né? E eu vim pra cá hoje um pouco chateado. A gente terminou o programa ali, o Jogo Aberto, falando dessa violência do torcedor nos estádios nos últimos tempos. Fizemos uma retrospectiva dos últimos anos desse confronto torcedor com o jogador. E aí você viu o que o mundo tá vivendo, você fica, sei lá, dá uma... Enfim, a gente fica meio pra baixo, mas vamos lá. Mas a gente tem que trazer outras notícias também. É claro que a gente acompanha, estamos numa cobertura intensa, né? Estamos fazendo nos últimos dias uma cobertura intensa, mas o ouvinte também precisa de um pouco de descontração, né? Senão todo mundo pira. Já ninguém tá normal, já faz 2 anos com essa Débora pandemia. Alfano sai Então a gente amanhã vai de pirar. férias. Aí, ó, mensagem boa. Uma boa notícia. Uma informação boa pra ela, né? Uma informação boa pra ela, né? Pros ouvintes não, né? Não, pros ouvintes Faz não. as férias merecidas. Obrigada, Um bom viu? descanso. Então,